É hora, pessoal, porque David finalmente foi preso pelo assassinato de Celeste Rives. Então, a TMZ noticiou que David finalmente foi preso. Isso já estava se desenrolando há meses e meses, e finalmente David está atrás das grades. David está sob custódia após ser preso pelo assassinato de Celeste Rives, de 14 anos. Descanse em paz. Graças a Deus. Eu e muitos estávamos esperando por isso. Esperando e falando, tentando lutar pela justiça de Celeste nesse assassinato. E eu me sinto tão nervoso por finalmente chegar a esse ponto em que David foi preso. O cantor foi preso na terça, segundo o LAPD. Segundo policiais, detetives da divisão de roubos e homicídios realizaram a prisão e David está detido sem fiança. Este é um grande momento, pois esperávamos que David fosse acusado. Em certo ponto, parecia que isso nunca aconteceria. Na verdade, eu estava trabalhando em outro vídeo sobre David, e como a promotoria tem realmente lutado por ele de certa forma, selando esses documentos e protegendo-o. David foi preso 7 meses após o corpo de Celeste ser achado em decomposição em seu carro. O crime teria ocorrido há cerca de 1 ano. Bem louco. Quero dizer, eu sei que detetives de homicídio demoram um tempo para descobrir exatamente o que aconteceu, mas normalmente eu acho que 1 ano depois da pessoa ter sido morta já é demais. O corpo foi encontrado em setembro de 2025 enquanto David estava em turnê. Ele se apresentou no Coachella e acredito que tirou a vida dela pouco antes do evento. E então, quando vimos ele na turnê, ele teve esses momentos em que ficava emocionado e chorava. E era simplesmente bizarro ver como ele reagia àquela música. Ele parecia cantar sobre alguém e esse alguém era Celeste, sua musa. Durante a investigação da morte, fontes policiais afirmam que o Departamento de Polícia de Los Angeles considerou David suspeito. Em novembro começou o grande júri, que terminou em meados de fevereiro. Eles aguardavam o depoimento dos pais e do irmão do Davi, presumo que já tenham deposto. O funeral dela foi realizado em 6 de outubro, então você sabe, o corpo dela foi sepultado sem nenhuma justiça. Ela passou um tempo, porém, no Instituto Médico Legal, onde examinaram o corpo dela, as tatuagens, as joias, o esquartejamento. Lembre-se, uma fonte do Instituto Médico Legal disse que parecia que várias pessoas participaram do esquartejamento do corpo dela. Por isso, suspeito que outra prisão acontecerá em breve. Disseram que os ossos foram cortados com força, deixando marcas visíveis e diferentes níveis de intensidade. Dava para perceber que alguém mais forte talvez cortava em algum momento. Pensar nisso é mórbido. Alguém menos forte que David poderia ter cortado também. Então, com certeza, haverá mais prisões, porque parece que isso era mais como um círculo de pessoas trabalhando juntas para encobrir tudo isso. O cantor pop conhecido como David foi preso sob suspeita de assassinato pela morte de Celeste Rivas Hernandes, de 14 anos. A polícia nos informou que a prisão ocorreu na tarde de quinta-feira. David, cujo nome verdadeiro é David Burke, deve comparecer pela primeira vez ao tribunal na segunda-feira. Os restos mortais de Celeste foram achados em 2 sacos dentro de um Tesla abandonado, registrado em nome de David, em Hollywood Hills, próximo à casa onde David estava hospedado. Nossos contatos na polícia dizem que suspeitam que Celeste morreu em algum momento na primavera de 2025. O Tesla de David ficou dias abandonado antes de ser rebocado ao pátio de apreensão. Se ele foi apreendido sem que alguém relatasse o cheiro, talvez não chegássemos a esse ponto. O corpo de Celeste estava muito decomposto. Ela usava legging preta, top tomara que caia e 2 joias, brinco de metal e pulseira de corrente em forma de W. Aqui está David naquele mesmo tipo de Tesla, onde vimos o corpo dela apodrecendo por tanto tempo. As autoridades dizem que ela tinha uma tatuagem nos dedos, o que minha fonte do IML também confirmou para mim que esse foi um dos indícios de que era Celeste, por causa dessa tatuagem Ash, que ela e David tinham igual. A polícia não informou quem dirigia o Tesla antes de ele ser achado abandonado. Lembre-se que o Tesla foi movido pelo bairro antes deles saírem para a turnê. Nas imagens de vídeo, vê-se alguém movendo o carro, entrando no ônibus da turnê e indo embora, sem respeito pelo corpo deixado para trás. Essa pessoa comentou, já estava na hora. Eu entendo. Esse caso deve ser sólido, assim espero. Eles passaram tanto tempo. Só podemos torcer para que David não seja levado ao tribunal, preso e depois acabe como os outros. Demorou, hein? Já vi gente ser presa sem prova. Não entendo por que ele é tratado como celebridade em Hollywood, agindo como se não fosse criminoso.
Acabem com ele. Acho que todos nós sabíamos que isso ia acontecer, já estava na hora. Fico feliz que as pessoas estejam sentindo o mesmo. Vamos dar uma olhada em alguns desses relatórios diferentes para ver se há alguma diferença entre as reportagens. Então, parece que ele foi preso na terça-feira. Conseguiram manter isso discreto por alguns dias, na minha opinião. Quero dizer, sinto que a gente teria descoberto na hora que aconteceu, mas eles provavelmente quiseram garantir que ele estivesse seguro, garantir que nenhum dos fãs dele, que ainda acham que ele é inocente, tentasse resgatá-lo ou algo assim. Também o consideraria uma ameaça perigosa. Eles mantinham a divisão de roubos e homicídios porque achavam que ele planejava isso há 7 meses, esperando o momento da prisão. Quem sabe do que ele é capaz? Quero dizer, esquartejar uma garotinha, deixá-la para trás e depois seguir com a vida, indo em turnê como se nada tivesse acontecido, sem nenhum remorso, sem culpa, é coisa de uma pessoa sociopata e insana. Ele tem apenas 21 anos e vai passar o resto da vida atrás das grades. Ele está sendo mantido preso sem direito à fiança, graças a Deus, porque vai saber se ele conseguiria pagar essa fiança. Ele tinha um contrato multimilionário com uma gravadora, então certamente tinha dinheiro no banco. Ele tinha dinheiro para contratar um advogado caro e ainda poderia ajudar alguns amigos. Estou falando de você, Nell. Me pergunto qual a situação dele perante as autoridades o mantendo detido. Acho que consideram ele um risco de fuga ou perigo para a sociedade. Se realmente achassem isso, já teriam ido prendê-lo há muito tempo. David já disse em entrevistas anteriores que, se tivesse a chance no futuro, ele iria fugir para uma ilha deserta e viveria lá longe do resto da sociedade, o que meio que lembra uma certa pessoa sobre quem já falamos antes e os arquivos. Então, na verdade, parece que David Hatches está ficando em Hollywood Hills. Quero dizer, eu realmente recebi uma dica de que ele estava na região. Não vou dizer de onde veio essa informação, mas não é a mesma casa que foi originalmente vasculhada. Tivemos o proprietário, Malden. Ele realmente estava defendendo Celeste ao contratar um detetive particular e tentar ir a fundo nisso. Não parece que ele estava ficando naquela casa. Parece que David estava ficando em outra casa em Hollywood Hills, o que é estranho, porque ele esteve no meu bairro por perto. Ele poderia estar logo na esquina, por tudo que eu sei. Celeste foi dada como desaparecida várias vezes, com muitos sinais de alerta. E sinceramente não foram só David e os pais de Celeste, mas foi o sistema que realmente acabou falhando com ela a ponto de ela acabar em uma cova. Fontes policiais ligadas à investigação não podem falar publicamente porque tudo está sendo mantido em sigilo suspeito. Quem estão protegendo? Celeste ou David? Detetives cumpriram mandado de busca em uma casa de bairro nobre na Doheny Drive, ao norte da Sunset Boulevard. Fontes da polícia com conhecimento do caso, mas não autorizadas a falar publicamente, disseram que os detetives receberam vários itens, incluindo eletrônicos e computadores. Grande parte das provas veio desses itens, como mensagens do Discord e outros já citados em vídeos anteriores. Assim que houver novidades sobre o julgamento, sua data, consequências e outros possíveis presos, continuarei informando vocês. Estou feliz que David esteja atrás das grades e que haja um pouco de justiça para Celeste. Isso ajuda a dormir mais tranquilo à noite. Mas espero que David encontre sua caminha confortável na cela e comece a refletir sobre o que fez. E eu realmente não acho que exista uma história que ele possa apresentar ao promotor para que simplesmente o deixem em liberdade. Quero dizer, ele já era. Quero ouvir o que vocês acham nos comentários abaixo. Espero que tenham gostado do vídeo. Seguiremos acompanhando o caso. Tchau, pessoal.